Sejam muito bem-vindos ao canal. Se gostam desse tipo de conteúdo, peço que se inscreva desde já, para que não percam os novos vídeos que estão cheios de informação e entretenimento. Vamos para o vídeo. É isso que eu... Olha, pensando no horizonte de 10 anos, você falou? 10 anos. Em 10 anos eu enxergo o seguinte, pegando o exemplo da Apple. A Apple tem tanto caixa que ela pode construir uma ilha no meio do mar e fazer a Apple City, com a sua própria moeda, por exemplo, e onde você tem um governo privado e para entrar você assinaria um contrato falando, você concorda com tudo que está nesse contrato. Então seria uma relação totalmente nova em termos estatais, porque não haveria coerção, haveria apenas um acordo voluntário. Seria essa cidade privada. E o outro ponto é que eu enxergo o dólar perdendo a hegemonia dele, devido aos abusos que estão sendo feitos com o dólar. Eu também. Porque eles estão criando dólar à torta e à direito, o Rudá muito bem falou aí, que pegando todos os dólares lá desde 1913, quando criaram o Federal Reserve, que é esse banco central que foi feito para, se todo mundo fosse no banco para pegar o dinheiro ao mesmo tempo, ele ia lá e criava mais dinheiro para o banco não quebrar. Ele era um grande cartelizador do sistema. Como estão abusando disso, as pessoas estão desconfiando do dólar e tendem a migrar para moedas privadas. Muito para o Bitcoin, mas ele é só o abre-alas de um processo de descentralização gigantesco que vai vir, com qualquer um sendo capaz de lançar sua própria moeda. E se esse cara for confiável, as pessoas vão querer um pouco daquela moeda. E com essa adoção, o que vai acontecer? O pessoal vai começar a usar mais o dinheiro privado do que o dinheiro estatal, que vai continuar existindo. Só que, como o dinheiro estatal ele vai continuar existindo, mas as pessoas usam menos transações de dinheiro estatal é menos recolhimento de imposto. Então o Estado vai ter menos arrecadação. Só que o Estado é horrível em cortar gastos. Eles vão continuar gastando mais do que arrecadam, eles vão se endividar cada vez mais, como já estão se endividando nesse momento. Uma hora a dívida vai estar tão alta que vão ter dificuldade de se endividar mais. Podem até aumentar os impostos, mas quanto mais eles aumentam os impostos, como está mais fácil adotar moedas privadas, mais eles mandam a população para fora das moedas estatais e para dentro das moedas privadas. Você cria um ciclo vicioso. Exatamente. E aí, o que eles vão fazer? Bom, temos muitos gastos, tem que pagar os gastos, cria mais dinheiro. E além do imposto alto, ainda tem inflação alta. Aí o cara da classe média é assaltado com o imposto de um lado e é comido pela inflação do outro. Também foge daquilo para criptomoedas. Eventualmente, algumas criptomoedas elas vão subir muito por conta desse movimento das pessoas saindo ao mesmo tempo do dinheiro fiduciário para o dinheiro privado. Então, vai continuar existindo em paralelo? Vai, mas eu acho terrível o horizonte de longo prazo para um dinheiro estatal desses estados que não têm uma responsabilidade fiscal. Eu acho que a moeda, por exemplo, a CBDC da Suíça, vai ser uma coisa. Agora, o real digital vai ser uma bela de uma porcaria, na minha opinião. E aí, no final das contas, o que vai acontecer é que a gente vai estar meio que estrangulando o Estado gigantesco. O Estado vai acabar virando um negócio meio parecido com esses países extremamente liberais, né? Onde você tem um Estado que coordena algumas atividades básicas, mas não tem dinheiro pra caramba e não vai ter como emitir dívida, um monte de coisa. Você tá sendo muito otimista, porque no final das contas... Não, isso não é otimismo, porque vai gerar o caos durante um tempo. A população em geral nem sabe que o dinheiro dela tá perdendo dinheiro, ela tá perdendo valor. Eles vão saber, porque eles vão ver os preços. Não, ela sabe que tá tudo caro no... R$50 ela não compra uma sacola de 7 supermercado. pila gasolina. É que ela não sabe se defender disso. É isso Mas que o eu tô que te vai acontecer com a falando. tecnologia, criando soluções para deixar as coisas mais fáceis? Vai ensinar. Vai facilitar esse tipo de coisa. E o ponto é, nós chegaremos nessa área, e eu já vi uma tese uma vez falando que o Bitcoin vai causar uma hiperinflação. E eu olhei só o título e falei, antes de ler eu comecei a pensar, isso aqui tá totalmente errado. O Bitcoin é uma moeda que tem uma taxa de inflação levíssima, porque afinal ele está sendo um pouquinho produzido, né? A cada bloco minerado, a cada mais ou menos 10 minutos, você tem uma recompensa de 6 900 bitcoins. bitcoins dia hoje. 900. Então, uma taxa de inflação bem baixa e que um dia vai parar. Então, ele vai ser levemente inflacionado, mas uma oferta crescendo bem pouquinho, enquanto a demanda cresce muito mais. Então, o preço ele sobe. Só que o ponto é, como que o Bitcoin causaria uma hiperinflação ou outras criptomoedas? O pessoal fugindo das moedas fiduciárias, ao mesmo tempo, correndo para o Bitcoin. Um último ponto, Bruno. É meio inocência nossa achar que Estado vai ruir, moedas novas vão surgir e não vai ter nenhum ruído social ou... Não, é caos. O caos. Por isso que ela falou, você está sendo muito otimista. Eu não estou sendo otimista. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter muito mais instabilidade monetária e também política. Pelo seguinte... A gente tá vendo isso na Argentina, né? Uma ebulição, porque a inflação causa isso. Mas a gente vai ver isso ano que vem aqui também. Por que a gente vai ver isso?
Porque hoje o pessoal culpa as redes sociais pela polarização política, né? Mas isso não são as redes sociais em si ou o algoritmo que fica só mostrando. Isso é o comportamento humano. É o que está acontecendo na vida real. Acabei de falar de comportamento. A gente gosta de estar perto de pessoas que pensam parecido com a gente. E a questão é que, antigamente, antes de rede social, você era confinado a conviver com pessoas que você não escolhia. Hoje, se sua família toda tem um tipo de pensamento e você pensa diferente, você consegue achar outro grupo. Você se conecta exatamente menos com eles e mais com outros grupos. Então, naturalmente, vamos formando bolhas na sociedade. Você tem uma bolha, por exemplo, que valoriza o Bitcoin pra caramba, a bolha dos libertários. Enxerga isso como uma moeda. E vai chegar uma hora, numa eleição, por exemplo, onde uma bolha, ela vai simplesmente olhar pro candidato eleito e falar, cara, não confio nesse cara. Esse cara não me representa. Não quero usar a moeda desse cara. E agora tem uma oferta de moedas privadas muito grande. Então, o que eu vejo não é um futuro otimista, né? É um futuro muito incerto, com não sei se vai ser melhor ou pior, mas com o rompimento do tecido social até que a gente tem agora. Talvez a maior arma de guerra que os governos ainda tenham seja moeda. Dos Estados Unidos, com certeza. Eu até acho que alguns países já não acreditam no dólar como reserva, mas o cara tem que sair no devagarinho também, né? Porque se todo mundo sair rápido... Tomar uma invasão também. Ou perde valor. Também. Então, assim, no final, a moeda é um meio de controle social dos governos em cima das pessoas e é uma arma de guerra. Cara, é só ver quanto custou a guerra do Afeganistão nos últimos 20 anos. 2 trilhões. Então, assim, moeda é arma de guerra. Se não tiver o dinheirinho pra financiar essa brincadeira, não vai haver.